Qual é o peso ideal? Bom, essa é, sem dúvida, uma pergunta muito importante e extremamente difícil de ser respondida, porque cada corpo é um corpo. Nós temos frequentemente nas revistas, nos jornais, na televisão, a gente vê aquela coisa que é chamada de IMC, Índice de Massa Corpórea, que é uma conta bastante simples. A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Então, digamos, por exemplo, um homem que mede 1,80 m e pesa 80 kg. Ele divide 80 pelo produto de 1,80 vezes 1,80. A gente chega num índice que deve variar, de acordo com os manuais, entre 19 a 25. De 25 a 30, o índice de massa corpórea indica que há um sobrepeso, acima de 30, obesidade, e acima de 40, obesidade mórbida. Quem está abaixo de 19 vai ter um peso considerado inferior ao desejado. Agora, esse índice de massa corpórea, que é, repito, feito dividindo o peso pela altura ao quadrado, apresenta, a meu ver, grandes problemas. Em primeiro lugar, ele não respeita a constituição de cada corpo. A gente vê muito, e eu sempre repito isso para os pacientes, a gente vê muito nas Olimpíadas padrões de corpos que se adaptam melhor para esportes. Então, por exemplo, se a gente for ver a corrida de maratona, na maratona, os corredores parecem raquíticos, todos magros que nem uns pregos. Se a gente for ver a corrida de 100 metros rasos, os atletas parecem deuses gregos. E se a gente for olhar quem faz halterofilismo, levantamento de peso, judô, a gente vai achar que aqueles atletas são obesos ou gordos. Provavelmente, se a gente for fazer o IMC desses atletas, eles vão aparecer como obesos, e não são. Eu posso garantir que quem treina para a Olimpíada seguramente não tem gordura sobrando, porque é tanto treino que aquilo é um massacre. O que acontece? Acontece que o biotipo de cada paciente é diferente. Tem gente que por natureza é esbelto, esguio. Tem gente que por natureza tem uma constituição muscular mais proporcionada. E tem aqueles que parecem mais atarracados, mais fortes, que são simplesmente constituições onde eles têm o que a gente chama popularmente de uma ossatura mais larga. Na realidade, o que pesa não é osso, é músculo. E o que a gente vê são padrões musculares muito distintos. Tem gente que é magrinho, tem pouco músculo, tem gente que tem uma musculatura normalmente constituída e tem gente que é extremamente musculoso. Esses que são muito musculosos, eles vão ter um IMC além daquela conta de 19 a 25 seria o normal. E será que eles são obesos? Não, eles não são. Eles apenas têm uma musculatura muito mais importante e uma distribuição de gordura diferente. Então, o que se sabe hoje é que a gordura perigosa não é aquela que a gente tem distribuída no corpo inteiro, mas é aquela que se acumula na barriga. Então, perigosa é aquela barriga de chope, como a gente costuma falar. Essa é a barriga perigosa. Quem tem excesso de gordura no abdômen vai ter um risco muito aumentado de infarto, porque parece que, da mesma maneira que a gordura se deposita dentro da barriga, ela também se deposita nas coronárias. E isso aumenta o risco de infarto. Portanto, a primeira avaliação que a gente deve fazer antes de enfrentar toda a angústia, a ansiedade, todo o problema do emagrecimento é respeitar o nosso corpo. Que tipo de corpo nós temos? Quem é, por constituição, muito magrinho, tem pouca musculatura, vai ter um IMC muito mais baixo. Quem tem uma constituição muscular normal vai ter um IMC que se situa entre 21, 22, 23. Quem tem uma constituição muscular muito poderosa, músculos grandes, a coxa grande, a batata da perna grande, aí a gente vê essa musculatura importante, o tórax muito largo, esses pacientes eles vão ter um IMC às vezes superior a 25 e não estão com sobrepeso. Então sempre é importante, antes de começar a fazer um regime seriamente,
ir ao médico, endocrinologista de preferência, para fazer uma avaliação da gordura, do tipo de constituição que o paciente tem, para que a gente possa realmente saber se há um risco com aquela gordura ou não, se o nosso IMC está de acordo com a nossa constituição ou não. E só aí sim começar eventualmente o regime.